Oi! Nesta aula, nós vamos falar sobre as leis de Newton. Por que é importante estudarmos as leis de Newton? Elas são muito importantes porque elas permitem descrever os movimentos a partir das interações entre objetos, ou seja, a partir da compreensão das forças que agem nos objetos. Historicamente, uma grande importância porque elas unificaram a descrição de fenômenos muito diferentes, como um objeto caindo, o movimento das marés e as rotações dos astros celestes. Vocês imaginam o que significa a gente ter três leis que a gente vai conseguir descrever em poucos minutos, capazes de fazer toda essa descrição da natureza, de todos os movimentos da natureza. Outra coisa que também faz com que elas sejam muito importantes é a capacidade de previsão teórica. A princípio, usando as três leis, a gente poderia prever onde tudo está, desde sempre e para sempre, se a gente soubesse em um único instante a posição e a velocidade de tudo que há no universo. Obviamente isso é impossível, mas aplicações parciais dessa lei em situações específicas permitem a gente entender muitos movimentos. Por exemplo, as leis de Newton permitiram a descoberta do planeta Netuno em função de entender as leis da atração dos planetas e algumas perturbações na órbita de Urano. Então, deu para saber que precisava de um outro planeta e com isso se descobriu Netuno. Então, só para situar um pouquinho a importância dessas três leis. Mas então vamos falar agora sobre elas. As três leis têm uma estrutura lógica bastante clara. E isso é muito bom você entender, porque às vezes você pode confundir qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira. Então, vamos entender a estrutura lógica delas, que daí você não se confunde mais. Então, a primeira lei é a situação mais simples possível, que é quando não tem forças externas agindo num corpo. Ou seja, se não tem força nenhuma, o que vai acontecer com o movimento? A segunda lei já vai falar de quando tem uma força. Se antes eu não tinha força nenhuma, o primeiro passo é eu pensar, agora tem uma força. O que vai acontecer? E a terceira lei é olhar não mais aquele objeto que a gente tinha olhado inicialmente, mas olhar quem fez a força. Se tem uma força sendo feita, tem um outro corpo que fez essa interação. Então, a gente vai olhar agora como é a relação entre os dois corpos. Entenderam a estrutura lógica? Primeiro, se não tem força nenhuma. Depois, se tem uma força, olhando o objeto que recebeu a força. E aí, por fim, a terceira lei, o objeto que recebeu a força, como que ele vai interferir naquele que fez a força sobre ele. Então, vamos falar agora um pouquinho de cada uma das leis. A primeira lei é a chamada lei da inércia, que diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Bom, esse é o jeito que Newton escreveu lá perto de 1700. É meio complicado da gente entender, então vamos traduzir para uma linguagem mais atual. O que ele diz? Ele diz que se não tem forças, a velocidade não muda. Isso é importante distinguir. Quando eu digo a velocidade não muda, não quer dizer que o corpo está parado. Se a velocidade for zero, ela continua sendo zero. Se ela for diferente de zero, ela continua sendo diferente de zero. Ou seja, do jeito que a gente diz hoje, o movimento permanece, significa, se ele está parado, continua parado. Caso contrário, ele estará em movimento retilíneo e uniforme. Porque mudanças no movimento são mudanças na velocidade. Essas mudanças podem ser tanto na intensidade, andar mais rápido ou mais devagar, como na direção. Ou seja, de um outro jeito ainda, a gente pode pensar, se você quiser mudar um movimento, você tem que interferir com ele, porque se não houver nada interferindo, ele vai continuar sempre igual. Passando agora para a segunda lei,
ou princípio fundamental da dinâmica. Lembram? A segunda lei diz de quando a gente tem uma força agindo. Então, eu vou direto falar da parte na linguagem mais atual. Então, o que diz a segunda lei? Ela fala sobre a mudança. Quando eu tenho uma força agindo, eu vou mudar o movimento. Mudar o movimento significa mudar a velocidade e, portanto, imprimir uma aceleração. A aceleração será diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Em outras palavras, se eu quiser mudar mais o movimento, eu preciso de mais força. E se eu tiver um objeto com mais massa, é mais difícil de mudar. Ou seja, é mais fácil empurrar um carrinho de mão do que um caminhão, certo? Então, para escrever isso de uma maneira mais fácil de ler e de decorar, o que a gente faz? A gente passa a massa multiplicando para o outro lado. E dessa maneira eu fico com a equação F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração, que é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Só uma coisa importante, a unidade de medida das forças. A unidade de medida de força é o Newton, que é a unidade de medida de massa vezes a unidade de medida de aceleração. Então, um Newton é 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, um objeto que seja empurrado com uma força de 1 Newton e que tenha 1 kg terá aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso que quer dizer a unidade Newton. É importante aqui a gente não confundir peso e massa. Peso é a força com que um objeto é atraído por um corpo celeste, em particular aqui pela Terra. Massa diz respeito a quanto de matéria um objeto tem e se mede em quilogramas no sistema internacional. Quer dizer a dificuldade de modificar um movimento. Uma maneira interessante da gente pensar essas coisas seria pensar que você vai pegar aí um pacote de arroz de 5 quilos e vai levar para uma estação espacial. Se você está aqui na Terra, a força que você tem que fazer para segurar esse pacote para ele não cair é o peso, corresponde ao peso desse objeto. Quando você chega na estação espacial, você sabe que lá não tem atração gravitacional, ou ela é muito fraquinha. E então a coisa flutua, não tem mais um peso agindo sobre aquele pacote. Mas você continua tendo todo aquele arroz que você tirou da terra, ele continua todo lá. Então a matéria está lá, isso é a massa. Então lembra disso, o peso é a força que age sobre uma massa. Tá? Então quando você for usar a fórmula F igual a ma, é a massa que tem que usar, uma massa em quilogramas, tá certo? Então, agora, um comentário importante é sobre a força resultante. A gente sabe que a gente sempre tem muitas forças agindo sobre um objeto, pelo menos aqui na Terra sempre tem pelo menos o nosso peso. Então, é importante distinguir o que são forças internas do que são forças externas. As forças internas são interação entre partes de um mesmo sistema. Por exemplo, as forças de coesão, porque senão as coisas fragmentariam. Tem forças que estão segurando uma parte na outra. E essas são incapazes de movimentar um corpo. Por exemplo, você consegue se empurrar para sair do lugar? Se você estivesse afogando, você pode se puxar pelos cabelos e sair de dentro d'água? Não, né? Então, porque são forças internas. As forças internas são incapazes de movimentar, de modificar o movimento de um corpo. As forças externas já são aquelas de interação com as outras coisas, essas que são responsáveis por gerar ou modificar um movimento. A resultante, então, será a soma de todas as forças. A soma das forças internas sempre dá zero e a das outras forças é que vai dar as características de um movimento. Por exemplo, se você tiver um cabo de guerra, tem gente puxando para um lado, gente puxando para o outro. E aí a corda não sai do lugar se os times forem equilibrados.
Por quê? Porque a soma das forças deu zero, porque a soma é vetorial. Se você tem um vetor para um lado, um vetor para o outro, aí a soma pode dar zero no caso de um time equilibrado. Por fim, a última lei da ação e reação. Ela diz que se um corpo exerce uma força sobre outro, este reage e exerce sobre o primeiro uma força de intensidade e direção iguais, mas sentido oposto. Isso quer dizer o seguinte, que se você empurrar alguma coisa, você também será empurrado. Quer sentir isso? Dá uma empurrada na parede que está perto de você. A hora que você empurra, por exemplo, para a direita, a parede, você vai se sentir empurrado para a esquerda. Quanto mais força você faz, maior a força que vai te empurrar, certo? Isso é a lei da ação e reação. Agora, muita atenção a este detalhe. A ação e a reação agem em corpos diferentes. Naquele exemplo que eu dei de você empurrando a parede, quando você empurra é ação. A ação se dá você contra a parede. E aí é a parede que está sentindo essa força. Agora, a reação é a parede sobre você. Então, você que está sentindo. As duas forças são forças externas e, portanto, elas não vão se cancelar, porque elas agem em corpos diferentes. Essa é a maior fonte de erros quando a gente pensa na ação e reação. E aí, como é que a gente usa tudo isso, esse monte de informação, numa aula só? Calma, a gente vai ver um monte de exemplos. Mas, em linhas gerais, eu já posso te dizer o seguinte. Quando a gente tem um exercício de forças, o primeiro passo é verificar se o sistema está em equilíbrio, ou seja, a primeira coisa que a gente vai olhar é se a força resultante é nula. Uma vez descoberto isso, a gente vai para o passo 2, que é representar os vetores das forças que agem no sistema, um objeto de cada vez. E o terceiro passo é analisar cada objeto e os valores de cada força para a gente fazer as análises que o exercício pedir. Então, essa aula introdutória era só para a gente ter uma ideia geral, para a gente entender a estrutura lógica das 3 leis e depois, nas próximas aulas, a gente vai ver exemplos em que a gente vai detalhar cada uma delas, vai ver como que a gente usa isso nos exercícios, então não se aflija. Só fica na cabeça. São 3 leis. A primeira é quando não tem força agindo, a segunda é a hora que a força age, o que vai acontecer, e a terceira é pensar em o que vai acontecer com o objeto que fez a força. Tá? Então, até a próxima aula.